Eduardo, um dos sócios líderes aqui comerciais do Private da XP. A gente está começando um ano super conturbado, vamos ter eleição, Omicron voltando, Ucrânia, bagunças políticas de Brasil e tudo isso. E a ideia é a gente, enfim, voltar a ter uma agenda mais próxima da nossa estrutura de alocação, economia e tudo isso, para trazer informações para vocês, trazer um pouco mais da nossa visão de mercado, como que a gente está posicionando as carteiras, como é que a gente está vendo para frente o que dá para ser visto. E hoje a gente trouxe, acho que talvez dois dos maiores expoentes de estratégia da XP, o Caio Megali, economista-chefe do Grupo XP, com carreira super longa de setor privado e público, para ajudar a gente a destrinchar esse nó. E o Arthur Wickmann, igualmente com a carreira longa, ele é estrategista, CIO global do nosso Private. Então, a ideia é o Caio passar aqui o cenário dele, tanto de mundo quanto de Brasil, o Arthur complementar e trazer isso para os portfólios e como que ele, como estrategista e CIO, está posicionando os portfólios dos nossos clientes, e no final abrir, fazer uma coisa super aberta para perguntas e respostas, fazer isso um bate-papo da maneira mais amigável e mais fácil possível para todo mundo interagir. Tá? Então, com isso, eu super agradeço imensamente aqui o tempo do Caio e do Arthur. Sei que, super corrida a agenda deles, mas acho que tiveram a gentileza de parar com a gente aqui por essa uma hora e pouco, para falar com todo mundo. Então, espero que seja útil. Quem quiser pergunta, qualquer coisa, é só perguntar aqui no Q&A, eu vou tentar moderar aqui e ajudar eles. Enfim, Caio, Arthur, de novo, super obrigado, cara, bota com vocês. O que vocês precisarem, eu estou por aqui. Legal. Obrigado, Eduardo. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Sempre um prazer discutir o cenário econômico com os nossos clientes e sempre um prazer também ouvir o Arthur sobre alocação, estratégia e cenário internacional e local. Sempre uma discussão muito boa. Então, queria de novo agradecer aqui a oportunidade. Eu trouxe aqui uns slides para mostrar como que nós estamos vendo o Brasil, o mundo e o Brasil agora nesse início de ano, né, os desafios para 2022 e algumas projeções também tentando olhar um pouco mais adiante, né, 2023, claro que tem um elefante no meio do caminho aí chamado eleições, que podem embaralhar toda a política econômica e o cenário econômico para além desse ano, mas é importante a gente fazer aqui alguns exercícios e tentar mapear o que é relevante de ser acompanhado durante o período eleitoral. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o compartilhamento de tela. Vocês já devem estar vendo aí, né? Estamos vendo, boa. Vou pegar aqui o apontador e vamos lá. Então, deixa eu começar com a parte internacional, e o grande tema desse ano é a inflação, né? A inflação subindo muito rapidamente em diversas partes do mundo. Eu peguei aqui 4 países / regiões aqui descorrelacionadas, né? Brasil, Estados Unidos, México e zona do euro. A gente vê que esses caras entraram numa sincronia, acho que já desde 2019, né? Era um momento assim que os países emergentes estavam tendo menos inflação, convergindo um pouco para os países centrais, que sempre tiveram aqui inflação mais baixa. Chega a pandemia, é um choque inicialmente desinflacionário, né, ou deflacionário, queda de preços de commodities, a economia global praticamente parou, né, a inflação veio toda para baixo, e aí vieram os programas de apoio à economia durante a pandemia, os programas globais, né, os programas governamentais, que foram fundamentalmente transferir dinheiro do setor público para o setor privado, seja para famílias diretamente, né, através daqueles cheques, ou auxílios, né, como a gente viu aqui no Brasil, seja programas de sustentação de emprego, governo pagando ali auxílio-desemprego para as famílias, para as empresas não demitirem as pessoas. Aqui a gente teve o nosso programa BEM, que foi nessa direção, e programas de crédito, né, crédito simplificado, queda de taxa de juros, mudanças
no arcabouço regulatório para que os bancos pudessem emprestar mais facilmente, principalmente capital de giro, para as pessoas pagarem ali seus impostos, seus fornecedores, etc. Né? E esse foi o grande tema da política econômica em 2020, né? Sustentar a economia, independente de qualquer coisa, o foco ali era manter a economia funcionando e permitir o distanciamento social. Né? A cada pico de Covid, distanciamento social, medidas restritivas e transferência de recursos para a economia continuar funcionando. Essa foi a toada de 2020. Em 2021, nós começamos a discutir se já era hora de diminuir os estímulos, né, e olhar para os possíveis efeitos colaterais, porque tem efeito colateral. Quando você interrompe um porto, quando você fecha uma fábrica, isso tem efeito sobre as cadeias produtivas. Quando você transfere muito dinheiro para as pessoas, dá muita renda, né, dá muita demanda, né, isso pode ter um efeito de inflação e tal. Mas em 2021, se a gente olhar aqui para esse gráfico, a inflação estava só começando a subir, ainda parecia um problema relativamente controlado, e a pandemia, apesar de já ter vacina, ainda era um risco. Né? As pessoas, né, os governos ainda estavam com medo de novas ondas, novos lockdowns. A variante Delta era uma variante que tinha uma característica agressiva. Então, a decisão em 2021 foi dobrar a aposta de 2020, manter a mesma linha. Medidas de distanciamento, transferência de renda, e se isso gerar algum efeito colateral do ponto de vista de inflação, interrupção nas cadeias de produção, paciência, o foco é a Covid. Agora, este ano, né, 2022, o terceiro ano já dessa história, agora as prioridades se invertem. Né? De um lado, nós temos um vírus que né, uma cepa que é menos agressiva do ponto de vista de mortes, internações, muito mais em contaminação, mas muita gente vê isso até como um ponto positivo, né? Seria um primeiro sinal de transformar a pandemia numa endemia. E do outro lado, agora sim, os efeitos colaterais daquelas medidas muito claramente aparecendo. A inflação que saiu aqui do começo do ano passado em torno aqui de 0 a 2% nos países centrais, 2 a 4% nos emergentes, os Estados Unidos está batendo 7%, México acima disso, Brasil passou de 10%, né, zona do euro em 5%, ou seja, virou um problema sério, né, tanto pelo lado da demanda quanto pelo lado da oferta. Né, a gente precisa restabelecer as cadeias de produção, restabelecer os fluxos de comércio internacional. As medidas anti-Covid, do lado econômico, agora estão fazendo mais mal do que bem. Né? Porque se é importante olhar para a Covid, também é importante olhar para as pessoas que estão passando fome, porque faltou insumos para a produção de alimentos, faltou transporte de alimentos, ou as pessoas que não conseguem mais pagar 1 litro de gasolina, seja no transporte público, no transporte privado, porque as cadeias, né, globais estão cobrando seu preço. Então, o foco agora é corrigir esse problema, né, e é por isso que os bancos centrais estão todos indo na linha de subir taxa de juros, reduzir os estímulos, né, e tirar um pouco agora focar no efeito colateral, tirar um pouco da pressão de demanda e tentar reequilibrar o mundo. Né, no nosso último relatório mensal, o primeiro desse ano, o relatório mensal de janeiro, o título ali do editorial do relatório era justamente esse, né, em busca do reequilíbrio global. Agora a gente precisa botar o trem de volta no trilho. Covid parece algo mais controlado, pelo menos do ponto de vista dos efeitos econômicos. Né? Cedo para cantar vitória, vamos acompanhar, mas essa parece ser a direção. O Banco Central americano já sinalizou 3 a 4 altas de taxas de juros, e a gente viu os títulos de 10 anos, por exemplo, aqui dos Estados Unidos, subindo bem nas últimas semanas. Né? Ficou aqui em torno de 1,5% durante boa parte aqui do ano passado, às vezes um pouquinho acima, às vezes um pouquinho abaixo, né? Deu uma boa antenada aqui, chegou perto de 2, voltou. Esse aqui são os juros dos títulos de 10 anos, refletindo essa tendência de aperto monetário. Eu coloquei esse gráfico aqui do lado meio que para provocar, que é o mesmo indicador, né, mas desde 2000, né, pegando um período agora de 20 anos. E o que a gente percebe, na verdade, é que essa alta recente ainda está colocando a taxa de juros num patamar bastante baixo. Né, os juros americanos eram outros tempos, mas vieram lá de 7%. Se eu colocasse mais tempo aqui, seria até mais alto. Mas ele vem caindo ao longo do tempo aqui, vinha 7%, depois 4%, aí 3%, 2%, e já desde
do pós-crise de 2008, que os juros rodavam aqui em torno de 2%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Pré-pandemia estava aqui em torno de 1,70, 1,80, 1,90, que é o patamar que voltou agora. Então, por hora, o que está acontecendo é uma normalização, né? Se normalizou a economia, normalizou a inflação, agora está normalizando também a política monetária. Isso significa que a gente vai ver provavelmente o reverso da moeda dos últimos tempos, né? Menos pressão inflacionária, menos demanda, né? E aqueles ativos de risco que inflaram muito durante esse período, né? Não vou entrar aqui muito na especialidade do Arthur, mas eu acho que é natural que bolsas, por exemplo, corrijam como estão corrigindo, né? E commodities corrijam também. Essa é a nossa expectativa. Por hora não está acontecendo, a gente ainda está vendo petróleo pressionado, grãos pressionados, mas a nossa expectativa é essa aqui, ó. Índice de comércio mundial já está desacelerando, a gente acha que vai desacelerar mais, e os preços de commodities que chegaram em patamares muito altos, agora vão gradativamente se acomodando. Então, é um cenário para esse ano turbulento, porque tem muita incerteza quando a gente quer pousar, né? Quando a gente não, né? Quando os grandes bancos centrais, quando os grandes policymakers do mundo querem pousar a economia global. É fácil fazer a economia voar, né? Corta juros, dá estímulo, a economia voa. Mas a hora de calibrar o fim da festa, né, é muito difícil. Às vezes você aperta demais, o avião embica e começa a ir para o chão antes do aeroporto ali, que é mais ou menos o que aconteceu com a China. A China está um pouco na contramão. A China apertou a política monetária no ano passado, o avião chinês começou a embicar antes de chegar no aeroporto. Agora estão dando uma cortada de juros e tentando pilotar ali um soft landing, né, um pouso mais suave. E nos Estados Unidos, eu acho que era o contrário. Acho que o Fed deixou correr muito. Quando eles estavam vendo o aeroporto já estava chegando perto, o avião ainda estava lá em cima, eles estão agora anunciando levantar o juro um pouco mais rápido. Mas, de qualquer maneira, essa tendência de pousar o avião vai gerar volatilidade. Já está gerando e vai provavelmente continuar gerando volatilidade e incerteza para frente. Não acho que é um cenário ruim, acho que é um cenário de acomodação, mas o processo pode ser um processo turbulento. E nós aqui, né? E o Brasil nesse cenário? Bom, a inflação aqui no Brasil eu já tinha mostrado antes, agora com mais detalhe, ela acelerou também e acelerou mais do que no mundo por conta da taxa de câmbio, né? Você tem uma inflação global em dólar, se o nosso câmbio aqui depreciou, e ele depreciou 40% com a pandemia e não voltou nada, voltou só um pouquinho, eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, essa depreciação cambial turbina a inflação global, e ela aparece principalmente aqui nesses grupos, ó, alimentação no domicílio, né, porque tem muito a ver com preços internacionais, preços industrializados, preços administrados, que é fundamentalmente gasolina, né, subindo muito aqui e pressionando a inflação. E forçando o Banco Central, né, a puxar o juro, né. Aqui nós não esperamos como o Fed, né, tivemos que agir antes, outros bancos centrais até da América Latina, aqui Chile, Peru e Colômbia, demoraram para subir os juros, nós não, tivemos que subir antes, né, porque o nosso câmbio depreciou mais rápido. Começamos a subir aqui lá em março do ano passado, já tem quase um ano que nós estamos subindo juros, e já estamos aqui com a Selic em 10 e vamos levar ela no nosso cenário até 11,5, tem gente que acha que é 12, 12,5, mas é por essa vizinhança aqui, tá? É entre 11,5 e 12,5, é mais ou menos para cá que vai a Selic. E eu acho que agora ele pode parar de subir juros, porque a economia está desacelerando, eu vou mostrar, e o mundo agora vai nos ajudar, né? Eu acho que o ano passado o BC brasileiro trabalhou muito sozinho para tentar controlar uma inflação que, em parte, ela é global. Agora, com outros bancos centrais, né, essa semana a gente tem reunião do Banco Central Americano amanhã, ele não deve subir os juros ainda, mas já deve sinalizar. Tem reunião do Banco Central no Chile que deve subir juros, o Banco Central da Colômbia também deve subir juros, está todo mundo apertando. Eu acho que agora a inflação global vai desacelerar e a nossa vai desacelerar junto, em parte, né, por conta do aperto monetário global, e em parte porque, de fato, a pisada no freio do BC aqui se traduz em um crescimento de atividade econômica mais fraco, né? A gente está vendo serviços andando de lado, varejo andando de lado, caindo, na verdade, já, né? Os dados de novembro vieram um pouquinho melhores, mas se eu pegar em médias, a gente ainda está num período de desaceleração, e eu acho que essa desaceleração vai se acentuar,
porque agora que os juros vai pegar mais forte na economia, principalmente nesse canal aqui, o canal de crédito. As concessões de crédito, pessoa física, cresceram muito rápido aqui no pós-pandemia, né, com a queda de taxa de juros, mas conforme foi crescendo a concessão de crédito, que é o amarelo, foi crescendo a reboque, e a linha preta, que é o endividamento das famílias. Agora as famílias estão super endividadas, os juros estão subindo, ou seja, o serviço dessa dívida vai ser maior, e a inflação corroeu parte da dívida, então, da renda. Então, acho que a gente vai ter uma queda boa de atividade na frente, acentuando essa queda que a gente já viu, e muito provavelmente o PIB esse ano vai ser lá muito perto de zero, que é a gente vai visitar aqui o campo negativo algumas vezes ao longo do ano, em termos de PIB. Né? Isso eu acho que só não vai ser pior, porque o PIB agrícola vai ajudar um pouco, né? Não muito, porque está tendo quebra de safra lá no sul, mas vai ajudar um pouco. Acho que vai ter alguma recomposição do PIB industrial, mas, em geral, consumo para baixo, e vai ser um ano, investimento também segurando, por conta de eleições, né, muita incerteza, juro alto, o crescimento tende a ser mais baixo, a gente só acha que o crescimento volta no ano que vem, à medida em que a inflação cair e o Banco Central tiver capacidade, né, condições de, como eu mostrei aquele gráfico lá atrás, começar a cortar juros. Né? Eu acho que com juros aqui a 11,5%, a inflação rodando a 5%, é um juro real bastante alto, traz a economia para baixo, o mundo ajuda e a gente vai poder cortar juros, mas aí é uma história para o final desse ano, que deve ter impacto mais em 2023, certo? Agora, acho que talvez o maior risco que a gente corra em termos de conjuntura econômica é o risco fiscal. O Brasil é um país que tem, eu gosto de falar isso, a gente está rodando no vermelho já há muito tempo. Né? Esse aqui é o gráfico da esquerda aqui, mostra o resultado do governo central, despesas em preto e arrecadação em amarelo. Né? Na pandemia foi um ponto fora da curva, né? Tudo bem, precisava fazer, mas olha como a gente já está rodando, né, gastando mais do que arrecada antes e vai continuar para frente, né, especialmente com essas sinalizações de cortes de impostos, benefícios tributários e mais gastos, né, com a mudança do teto de gastos do ano passado para permitir gastos adicionais. Então, essa pressão de gastos leva a esta trajetória preocupante de endividamento. Né? O Brasil vem numa tendência de endividamento que é preocupante. E ele não tem nada a ver com a pandemia, né? A pandemia jogou a dívida para cima, depois volta aqui com a inflação desse ano, mas olha a tendência, o que me preocupa mais é esta tendência de longo prazo aqui, que tem a ver com aquele gráfico anterior, de sistematicamente a gente está gastando mais do que arrecada. Por que isso é ruim? Né? Porque a gente tem que se você está rodando no vermelho, e aí não faz diferença se é um país, a empresa, ou a nossa casa, né, o nosso lar, estamos rodando no vermelho, tem que ficar pedindo dinheiro emprestado todo o tempo. Né? E quanto mais a perspectiva de dívida crescente, maior o juro que o mercado vai cobrar para te emprestar dinheiro. E aí é uma bola de neve. A média dos emergentes, países emergentes, é em torno de 50%, 60% aqui de dívida, nós estamos, né, indo embora deles, né, divergindo deles. Então, é preciso prestar atenção. E foi exatamente este risco fiscal, juntamente com a incerteza política, que entupiu um dos principais canais de transmissão da política monetária, que é a taxa de câmbio. Né? Quando o Banco Central subiu os juros, quando as commodities melhoraram, a nossa taxa de câmbio deveria ter se valorizado. Isso ia minimizar o impacto da inflação global. Mas isso não aconteceu. Dá uma olhada nesse painel aqui, em que eu coloco a taxa de câmbio do Brasil, o real, né, em azul, comparado com diversas moedas. Eu peguei 3 aqui da América Latina e outras moedas que normalmente acompanham preços de commodities, então o dólar australiano, a moeda da África do Sul, a moeda de Singapura, também o peso mexicano, o peso chileno, o peso colombiano. Olha como todo mundo deprecia no início da pandemia, né? O real sai de 4, vai para 5,80, mas o dólar australiano também, o rand da África do Sul também, o peso chileno também, mas depois, conforme a economia foi se normalizando, essas moedas voltaram. Algumas voltaram mais, outras voltaram menos, mas voltaram abrindo essa boca de jacaré aqui no Brasil. O Chile e a Colômbia também voltaram,
O Chile depreciou com risco político, agora voltou bem, né? E o peso colombiano, esse não, a Colômbia convergiu aqui para o Brasil, porque lá também está com muito risco político e fiscal. Ou seja, o risco fiscal aqui impediu a valorização do câmbio. Os nossos modelos sugerem que o nosso câmbio deveria estar em 4,50 mais ou menos, né? Se ele tivesse por ali, a pressão inflacionária seria menor, e provavelmente a alta de juros seria menor também. Mas como isso não aconteceu, você teve que carregar mais a mão no juro, e isso tem um impacto na atividade econômica. Nossa expectativa é que essa taxa de câmbio vai continuar por aí, né, por algum tempo, pressionada com o risco fiscal, pressionada com o risco político. Hoje está em 4, chegou perto de 5,40, 5,50 outro dia, bateu 5,80, tem uma certa volatilidade, mas olha como ela está distante aqui do pré-pandemia. Mesmo no 5,40, mesmo no 5,30, a gente deveria estar cá embaixo, ó. A gente deveria estar perto do 4,5. Então, ainda tem uma gordura muito grande para queimar quando e se esse risco fiscal e político se dissipar. O problema é que nós temos uma eleição complexa pela frente, uma eleição que vai ser um debate muito forte, vai ser meio agressiva, né? E eu acho que isso vai gerar incerteza. Eu acho que a gente só vai ter uma clareza melhor de como vai ser a política econômica no próximo governo, provavelmente mais para o final do segundo semestre. Até lá, com volatilidade externa e volatilidade interna, a gente não vê volatilidade, mas não vê o câmbio saindo muito desses patamares. Deixa eu terminar aqui a minha introdução falando das projeções. Então, meio que tentando traduzir tudo isso que eu falei em números este ano e para o ano que vem. Então, a gente vê um PIB crescendo 0 esse ano, com taxa de desemprego ainda alta. O IPCA cai bem, né? Cai de 10 para 5,2, mas ainda é acima da meta do BC. Com a Selic que bate 11,5, já pode começar a cair no final do ano e vai a 7,5 em 2023. E aí o IPCA continua convergindo e o PIB cresce um pouquinho. Então, o nosso cenário base é um cenário que tem reequilíbrio em 2023. É um reequilíbrio num patamar pior, porque essa incerteza fiscal e política vai continuar, mas pelo menos a inflação baixa e a taxa de juros vai poder cair também. Eu acho que do ponto de vista externo, está tudo indo nessa direção, a gente deve ter um pouquinho mais de juros lá fora, nada de excepcional, mas isso ajuda a trazer a inflação para baixo, isso está consistente com esse cenário. E no cenário doméstico, a desaceleração da economia, a alta de juros recente, né, e a independência do Banco Central, que é super importante, traz a inflação para baixo. Qual é a minha grande incerteza? É o fiscal. Né? Como vai ser a política fiscal no próximo governo? Se a gente entrar no próximo governo com o pé no acelerador do gasto, voltando a se endividar, deixando as reformas um pouco de lado, né, aí eu tenho um pouco de dúvida se o câmbio consegue voltar, eu tenho um pouco de dúvida se as expectativas de inflação vão convergir para a meta, aí talvez esse equilíbrio do ano que vem vai ser um equilíbrio pior. E tudo isso vai começar a entrar no jogo, ali principalmente a partir de abril e maio, quando a eleição pega fogo. Então, eu acho que o recado para esse ano é apertar o cinto, se preparar para a volatilidade lá fora e aqui dentro, né? E, por outro lado, também de olho nas oportunidades que certamente aparecem em momentos de volatilidade como essa. Tá certo? Deixa eu parar por aqui. Arthur, como é que a gente traduz esse cenário aí para alocação nos portfólios? Acho que é o billion dollar question, né, cara? Bom, gente, obrigado, Edu, obrigado, Caio. Bom, falar depois do Caio é sempre difícil, né, cara? Assim, poxa, você fala depois de alguém que já exauriu tão bem, lidou tão bem com o tema, mas acho que tem algumas coisas que a gente poderia discutir, que a gente deveria discutir, que cabem exatamente dentro da visão do Caio. Tá? Eu vou dividir alguns slides aqui com vocês. A gente brinca que... Deixa eu botar aqui. A gente brinca que esse ano a gente está vivendo... Vocês estão vendo a minha tela? Porque às vezes eu tenho um problema de compartilhamento. Tá, beleza. Estamos vendo, Arthur. Ela só não está cheia na tela, tá com aqueles slidezinhos do lado. Se você conseguir colocar a tela cheia. Eu botei no total, eu não sei porquê, mas minha tela não consegue. Ela está em modo slide. Deixa eu tentar voltar aqui, peraí. Talvez seja se você tiver com 2 monitores, às vezes acontece isso. Eu não consigo mudar. Ela tá na tela. Para mim, ela aparece como tela cheia. Tá. Vamos tentar ir assim. Vamos ver assim.
Eu brinco que esse Dá para esse é ver, um de ano, qualquer jeito, dá para ver bem aqui os slides. esse é Ok, um ano que tem. e aí, assim, Arthur, depois, se alguém quiser, tiver alguma dúvida, algum problema, pô, me procura aí, a gente tenta disponibilizar por e-mail, enfim, fala com o seu Não, banqueiro tranquilo. para chegar esse material a vocês. A gente brinca que esse é um ano que não tem um Bovespa, tem dois Bovespas, e que tem duas dicotomias, né? Você tem a dicotomia dentro do mercado de ações, que tem dois Bovespas, e a dicotomia entre o mercado de ações e o mercado de renda fixa no Brasil, né? Que imagina que você é um investidor e que teu único termômetro, que você a única coisa que você pudesse usar para aferir a temperatura do mercado fosse o Bovespa. Você fala, cara, o Brasil está super bem. Pô, o S&P lá fora está um problema, o mundo, etc., tal, mas o Brasil está super bem, né? Não é verdade. Na verdade, quando você olha o Bovespa, ele está subindo 4%, você tem dois Bovespas, na verdade. Né? E eu brinco que o Bovespa ele só está performando tão bem, né? Porque, como o Caio falou, o que está funcionando bem hoje em dia? O crescimento global. O crescimento global, principalmente o ciclo de commodities. Né? O que é o Bovespa? É um índice pesado em commodities. Então, quando você olha o Bovespa, a gente brinca que tem dois Bovespas, e acho que esse gráfico ilustra bem. O que está subindo nesse ano? Vale, Petrobras e bancos. Então, você tem três vetores aí. Minério de ferro, petróleo, que são ligados a crescimento global. Então, você tem, na verdade, um vetor de crescimento global e um vetor de alta de juros doméstico. Né? Então, que via margem de intermediação financeira beneficia os bancos. Né? O que está indo mal no Bovespa? Tudo que aquilo que vocês olharam, vocês viram os gráficos do Caio, de, poxa, setor de serviços, etc., já estabilizando, apontando alguma queda. Então, tudo isso que está ligado ao setor de serviços, você vê as empresas como Natura, não sei o quê, e a diferença que você vê entre performance, e a gente está falando de não tem nem um mês ainda de fechado, é de 25%, 30% de diferença entre uma subindo 14%, 15% hoje com essa alta do Bovespa aqui, e outras caindo 15%, entendeu? 30% é um negócio, assim, é muito significativo. Então as pessoas olham para mim e falam assim, Arthur, poxa, o Bovespa está me dizendo que todas essas preocupações que vocês têm com ciclo eleitoral, com subida de juros nos Estados Unidos, todas elas são infundadas. Eu falo, não, o Bovespa não está dizendo isso não. O Bovespa está te dizendo justamente, ele está confirmando isso, ele está dizendo, olha, o mundo está crescendo muito rápido, logo, muito provavelmente, a gente precisa de um ajuste nas taxas de juros globais, como falou o Caio, tá? E sim, a gente está fazendo esse ajuste nas taxas de juros domésticas, e a gente começou antes esse ciclo de ajuste, logo a demanda doméstica vai sofrer antes. Né? Então, assim, é exatamente essa história que o Bovespa está contando para a gente. Né? Quando você olha o ciclo de commodities, né? Poxa, o ciclo de commodities, cara, não surpreende que a gente esteja vendo o que a gente está vendo nas empresas de commodities, né? Se você pega, por exemplo, a média dos analistas que cobre Vale do Rio Doce, eles usam $100 por tonelada de minério de ferro nas projeções. O minério de ferro está $133 por tonelada. Ou seja, tem $33 por tonelada a mais de margem do que os analistas estão colocando nas projeções de Vale. Então, poxa, muito provavelmente a Vale vai ter um ano muito melhor do que projetado pelos analistas. Né? Petrobras, entendeu? Petróleo, a relação entre Petrobras e petróleo pode se tornar um pouco mais ambivalente daqui a pouco. O Caio pode falar melhor do que eu sobre isso, mas assim, de verdade, né? Uma empresa de petróleo, entendeu? Está acima de $80 o barril, então assim, não é surpresa que essas coisas estejam acontecendo, na verdade. O que a gente está te dizendo, que o Bovespa não subindo o que está subindo esse ano, está te dizendo, olha, o crescimento global está indo super bem. Tá? E as ações no Bovespa ligadas a crescimento global estão acompanhando isso dessa vez. Tá? Especialmente beneficiadas, porque antigamente você tinha um certo... Arthur, Oi. Desculpa, cara, eu acho que o slide não está passando. Você não está com o slide de minério de ferro? Não, estamos com o slide do Ibov ainda. Opa, eita. Então vamos tentar. Assim, vocês estão Foi. vendo. Então, desculpa. Esse aqui são os dois. Eu estou com esse problema no meu laptop. Esse aqui são os dois Bovespas, né? O Bovespa Petro, Vale e bancos indo muito bem, e o Bovespa absorção doméstica, né? Consumo doméstico indo muito mal, né? É isso aqui que a gente está olhando do ponto de vista de commodities, né? E o interessante
né, é que isso não é um fenômeno só, você fala assim, não, isso é um fenômeno puramente brasileiro, né? Isso aí é a jabuticaba brasileira. Não. Quando você olha o S&P, e o S&P, isso aí era até sexta-feira da semana passada, agora já piorou, tá, gente? Mas assim, você pega as 10 maiores altas do S&P esse ano, tem uma empresa que não é de petróleo, que é a Activision, que está sendo comprada pela Microsoft, né? Todas as outras 9 são empresas de petróleo, né? E você pega todas aquelas empresas que sofrem porque elas não têm fluxo de caixa agora, elas têm fluxo de caixa no futuro, aquilo que a gente chama de empresas mais conceituais, estão todas caindo entre 20% e 30%. Né? Então, assim, esse fenômeno do mundo precificar o crescimento, entendeu? No ciclo de commodities, também está acontecendo no S&P. Ele não é só um fenômeno única e exclusivamente brasileiro. Ele se verifica em uma série de outros lugares. E a gente vai mostrar que não é só no mercado acionário, né? Mas para falar um pouquinho do S&P, o que a gente tem medo, tá? O que preocupa o mercado? O que preocupa o mercado um pouco é o efeito Netflix, né? O que é o efeito Netflix? Não sei se vocês viram, quando a Netflix soltou o resultado, as ações caíram mais de 25% no dia, né? Então, assim, o que estava funcionando e continua funcionando muito bem no S&P? A capacidade de gerar lucro das empresas, né? Então, quando você pensa no valor de um ativo, que é o valor dos fluxos de caixa, trazidos a valor presente para uma taxa de desconto, o que o Caio falou para a gente? A taxa de desconto vai subir porque os juros vão subir. Então, qual o resultante disso? Depende de quanto subirem os lucros, né? E quando empresas como a Netflix, que eu acho que é absolutamente idiosincrático, tá? Não tem uma representatividade para o resto da economia norte-americana, mas todo mundo está dizendo, puxa, já veio uma grande empresa, um grande poster child do stay-at-home portfólio, começa a ir mal, poxa, será que eu vou ver isso, entendeu? Nas outras empresas, os bancos vieram com resultado nos Estados Unidos e eles não vieram com resultados estelares, porque pressão de custo, pressão de salário, já pressionando um pouco a margem. Então, as pessoas estão começando a olhar e falar, poxa, será que a equação lucro, né, fluxo de caixa que está gerado pelas empresas com aumento de taxa de desconto, será que isso no S&P ainda fecha? Será que essa conta ainda fecha? E essa conta só fecha se você tiver um crescimento de lucros relativamente saudável no S&P. É o que a gente viu no início da temporada de lucros, a gente ainda não teve nem ainda 25% das empresas soltando resultado. Mas não é o que a gente está vendo. O que a gente está vendo até agora são empresas soltando resultados médios, medianos, né? Tá? A história do real, como o Caio falou, o Caio já exauriu a história do real, mas assim, era para ser uma história de um mundo de dólar forte, né? O juros está subindo nos Estados Unidos. Que diabos o real está fazendo subindo, né? Ou se apreciando esse ano, né? Entendeu? A gente estava lá estamos aqui no 5,43, alguma coisa assim, né? Poxa, será que isso não invalida a sua tese, Arthur, de que, poxa, o que o Bovespa está te dizendo não tem nada, não é que não tem nada a ver, mas não é idiosincrático, não é que o Brasil está indo muito bem? Não acho que invalida a nossa tese, não. Isso aqui também o Caio fez alusão muito melhor do que eu, mas olha só, você pega um ranking das melhores moedas no ano, tá? Peso chileno, rand sul-africano, sol peruano, entendeu? Você olha, são todas moedas de commodities, né? Então, assim, as moedas estão te dando exatamente a mesma mensagem da renda variável, da Bolsa, que, olha, tem um ciclo de crescimento global e esse ciclo de crescimento está beneficiando os produtores de commodities. Mas, poxa vida, o Brasil, o real está se apreciando. Está bem, está se apreciando. O peso chileno também, eles elegeram um governo altamente controverso, para não entrar aqui, entendeu, em maiores disputas políticas. Eles elegeram um governo que era menos preferido pelo mercado, vamos colocar dessa forma, e ainda assim a moeda lá está se apreciando. A África do Sul tem uma série de problemas, entendeu? Assim, e ainda assim a moeda está se apreciando, né? Então, assim, quando a gente olha para isso, fala assim, não é que, poxa, a bolsa subindo e o real se apreciando estão te dizendo que os problemas brasileiros são irrelevantes, né? E como é que eu olho para isso? Olha para a taxa de juros. Isso aqui é a taxa de juros de 10 anos no Brasil, né? Entendeu? Ela está subindo e tudo bem, sobe, ela tem estado bem volátil, né? Mas ela está subindo no ano. Os juros no Brasil estão subindo de 10 anos 40 basis points, né? Só isso aí, se você pensar que o Bovespa é um ativo de duration de 10 anos, só isso aí deveria fazer o Bovespa cair 4%, né? 0,40 vezes 10, 4% de queda no Bovespa, porque a tua taxa de desconto deveria subir, entendeu? Para refletir essa alta dos juros de 10 anos no Brasil.
O juro real, mesma coisa no Brasil. O juro real também está subindo. O índice, o IMAB, que é o índice das NTNBs, está caindo no ano, né? Essa é uma das coisas que as pessoas, às vezes, não se atentam, né? Ela fala assim, não, poxa, Brasil, um país ultrainflacionário, não sei o que, tal. Então, pô, os ativos ligados à inflação estão indo super bem, os ativos, o IMAB está caindo 0,65 no ano. Quer dizer, ou seja, os juros reais também estão subindo, né? Então, assim, a gente está com uma mensagem aqui no mercado de juros, que é uma mensagem bem diferente do mercado de renda variável, que é uma mensagem diferente do mercado de bolsa. Ah, mas essa mensagem quer dizer única e exclusivamente com a preocupação fiscal brasileira? Não, isso aqui o Caio também já mostrou, mas, de novo, não. Acho que essa mensagem que a gente está recebendo via o mercado de renda fixa no Brasil é que, olha, os juros vão subir no mundo, né? E que a gente está com a preocupação de dominar, como o Caio falou, o de tentar, pelo menos, colocar de volta nos trilhos as taxas de inflação que a gente está vendo, que são significativamente acima das metas da maioria dos bancos centrais, né? Então, assim, quando você vê nos Estados Unidos, o juros de 10 anos está subindo 32 bips, na Inglaterra 27, na Alemanha 15, a gente já está voltando a ter juros zero na Alemanha, na Suíça, né? Então, assim, você olha e fala assim, na média, entendeu? O juro no Brasil subiu 0,40, na média o juro no mundo subiu 0,20. Então, assim, tem metade da subida de juros no Brasil é global, metade da subida de juros no Brasil é problema nosso. Você pode fazer essa conta, essa é a conta de padaria, tá, gente? Mas, assim, normalmente funciona. Onde é que isso não vale, né? Como o Caio falou, na China. Tem um país que está na contramão dessa história toda? Tem, a China. A escala do gráfico distorce, né? Isso aqui é um corte de 0,10 de juros na China. Mas é um corte, né? Não obstante, assim, é um corte, né? Então, assim, para um país que vinha tentando domar, né, sua bolha imobiliária, e todo mundo aqui acompanhou o drama da Evergrande, da Fantasia, de todos os grandes conglomerados imobiliários, etc. A gente já falou bastante sobre isso, né? Assim, né, a China, pelo menos, já demonstrou que ela está confortável, deixa eu dizer o seguinte, que ela já atingiu o nível de desaceleração que ela queria, que ela já conseguiu domar, e ela disse, olha, por preferência revelada, eu estou mostrando para vocês que eu não quero que a economia desacelere muito mais do que isso, não. Né? Então, assim, é como se o Partido Comunista estivesse olhando para a gente dizendo, gente, qualquer coisa abaixo de 4,5% de PIB eu já não acho muito legal, não. Então, vamos começar a estimular a economia. O que reforça um pouco a ideia do ciclo de commodities, né? Assim, aí você fica com esse mundo meio esquisito, né? Que uma parte do mundo, e uma parte importante do mundo, né, Estados Unidos e Europa, vão tentando retirar um pouco os estímulos, mas a China, que é o grande mercado de commodities no mundo como um todo, dizendo, não, tá bom, para mim já deu, agora eu vou começar a estimular um pouquinho na margem, né? E essa retirada de liquidez, ela atinge vários ativos, cara, até o Bitcoin, que é o poster child da injeção de liquidez no mundo, daquela coisa de, poxa, as moedas vão perder o valor, porque os bancos centrais estão aumentando demais seus balanços. Pô, até o Bitcoin já foi atingido por esse tipo de coisa, e esse é um fenômeno típico de retirada de liquidez. Quando você retira a liquidez, todos os ativos que foram impulsionados, cujo preço foi impulsionado pela inserção de liquidez, começam a sofrer um pouquinho mais daqui para frente, né? Então, eu acho que é essa a história, gente, que a gente vai viver daqui para frente. É um mundo, como falou o Caio, ele claramente é um mundo um pouco mais difícil, né? Porque quando você olha a história, né, da retirada de estímulos, né, ou o chamado pouso suave de uma economia como a economia norte-americana, ou mesmo de uma economia como a economia europeia, né? Você vê que pousos suaves, eles são exceção, eles não são a regra, né? Política monetária é um negócio muito difícil de calibrar, gente. Entendeu? Tem efeitos de longo prazo, ele não age imediatamente. Política monetária, a gente faz sempre aquela coisa, aquela analogia de pisar no freio de um carro, mas na verdade não é, né? Na verdade, política monetária é meio você reverter a hélice de um transatlântico, né? Quer dizer, o bicho vai andando para frente, você reverte a hélice, ele continua andando para frente, entendeu? Durante um tempão, e aí depois, lá na frente, meia hora depois de você reverter a hélice, ele para e começa a andar para trás. Então, assim, é mais comum um erro de política na calibragem da política monetária do que um acerto perfeito, a sintonia fina da gente
conseguir fazer esse negócio. Então, a gente tem que estar aberto a essa ideia de que, olha, esse é um ano no qual os bancos centrais vão começar a retirar, especialmente, vamos chamar assim, os bancos centrais de língua inglesa, né? Assim, a Lagarde talvez demore um pouquinho mais, mas o Bank of Canada já vai subir os juros agora, o Fed vai subir os juros muito provavelmente em março, né? O Bank of England já está subindo os juros, então, assim, você já tem um grupo importante monetário subindo juros, e o ECB, eu acho que pelo menos a Lagarde vai ter o momento Powell dela, o momento onde ela vai reconhecer que, poxa, essa inflação que eles estão vendo não é tão transitória assim, que até o ECB vai ter que começar a rever esses programas de estímulo, né? Então, assim, é fácil fazer isso em larga escala. Poxa, gente, o balanço do Fed hoje em dia são 9 trilhões de dólares, gente. Fazer esse ajuste não é fácil. Tá? O que facilita esse ajuste? O que facilita esse ajuste é que a economia está crescendo bem. Né? Então, assim, o que dá alguma margem de manobra para o Powell é que nas próprias projeções do Fed, a economia norte-americana cresce 4% esse ano. Né? O desemprego vai para 3,5%. Então, se ele errar, ele tem uma certa margem de manobra, uma gordura. Lembrando que padrão de crescimento norte-americano pré-crise é de 2%. Né? Então, assim, você tem uma margem de manobra, você tem alguma coisa, mas vamos reconhecer que você tem lá fora o grande risco, que é o risco monetário. E aqui no Brasil, como falou o Caio, é o ano da eleição. Né? Assim, o que vai determinar de verdade... eu não quero nem saber quem é o presidente, eu quero saber quem é o próximo ministro da Fazenda. Pronto, assim, só me diz isso. Assim, por quê? Porque, como falou o Caio, no Brasil tudo converge para o fiscal. Você pode fazer uma série de outras coisas, entendeu? Mas você não pode fazer uma barbeiragem fiscal. Por quê? Porque aquele gráfico que o Caio mostrou de dívida PIB, ele é o gráfico para precificação de ativo brasileiro. Por quê? Porque não existe taxa de juros estável com dívida PIB subindo. Essa é a combinação que não existe no mundo. Então, se eu acredito que a dívida PIB no Brasil vai continuar subindo, eu tenho que acreditar que a taxa de juros em algum momento vai continuar subindo, e isso é muito deletério para a economia brasileira. Entendeu? Eu acho que a única coisa que a gente pode falar de relativamente otimista em relação a isso é que isso não a gente não está falando de nada que seja desconhecido pela grande maioria dos candidatos presidenciais, não estou dizendo todos, mas pela grande maioria dos candidatos presidenciais. Quer dizer, se o camarada senta na cadeira e fala o seguinte, olha, agora eu vou fazer um déficit primário de 4% do PIB, que termina num déficit nominal de 12%, dívida PIB chegando a 100%, cara, os juros, a gente perde a âncora monetária, né? O Banco Central é forçado a reagir de uma forma muito mais intempestiva, a gente perde o controle da inflação, a gente perde a âncora monetária, e o presidente senta na cadeira no meio de uma crise deflagrada. Acho que presidente nenhum quer isso, acho que tem um certo pragmatismo, entendeu? Na maioria, não quero fazer nenhuma opinião política aqui muito forte, mas assim, na maioria dos candidatos a presidente, você tem um certo pragmatismo no sentido de que, cara, ninguém quer quebrar o brinquedo. Né? Você não quer sentar na cadeira entendeu? Prestes a dar aquela embicada de montanha-russa. Não, você quer sentar na cadeira, entendeu? Num carrossel suave, num negócio que está relativamente bem comportado, entendeu? Então, acho que você tem um incentivo muito grande, quer dizer, a estabilidade fiscal, ela tem um incentivo grande, pelo menos para quem quer governar. Né? A gente viu que, poxa, presidentes que não respeitaram essa regra, entendeu? Tiveram, entendeu? Uma não continuidade política. Né? Então, assim, vamos tentar. Eu acredito que existe um certo incentivo, pelo menos pelos candidatos principais aí, para manutenção de algum tipo de estabilidade fiscal. Mas não acho que vai ser um ano fácil. Acho que é um ano onde a gente tem que estar atento às oportunidades, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. É um ano onde você vai ter duas grandes fontes de volatilidade. E eu paro por aqui para a gente dar tempo de fazer perguntas. Deixa eu puxar aqui, então. Enquanto o Caio estava falando, o Fernando perguntou basicamente de inflação, né? Acho que em termos relativos, inflação brasileira versus americana, essa inflação nossa está melhor do que eles, do que a dos Estados Unidos e zona do euro, né? Lembrando que a gente teve inflação de mais ou menos 10% ano passado, né? Os Estados Unidos fechou alguma coisa perto de 6 e pouquinho. Caio, quer pegar essa? Pego. Mais ou menos. Acho que depende ali um pouco do ponto de vista. Eu entendi o ponto dele, que faz bastante sentido, né? Você tem uma inflação que roda entre 1,5 e 2 há
10 anos, e agora foi para 7, né, quase 3 vezes, 4 vezes maior do que o nível anterior, e a inflação do Brasil chegou a 10, mas estava a 10 ali também, em 2015 foi 10 também, né, não faz tanto tempo assim. Nada que a gente se vanglorie, né, não, estou tranquilo porque a inflação mais alta estou acostumado e tal, né. Eu acho que o ponto aqui, o que me preocupa um pouco das dinâmicas de inflação é a seguinte, nos Estados Unidos, a inflação americana, ela tem um bom pedaço ali que deve se acomodar quando o mundo voltar ao normal. Por exemplo, um dos itens que mais pressionou foi carro usado, porque faltam carros novos, né? Então, o carro usado subiu 50%, 55%, 60%, que nunca aconteceu na história. Então, não é natural que o ano que vem continue subindo carro usado nessa mesma velocidade. Lá, carro usado pesa bem mais no índice do que aqui, né? Então, eu acho que a parte temporária da inflação americana, ela vai voltar mais rápido, e lá a cultura inflacionária é menor, então é mais difícil a inflação alta hoje se traduzir em inflação alta na frente também, o que a gente chama de inércia, né? O que basicamente é o seguinte, quando a economia está muito indexada, as pessoas pensam em remarcar preço olhando para trás, né? Não sei quem está assistindo a nossa live aqui tem filho na escola, mas quem tem filho na escola sabe, você sabe exatamente, tem conversa, não importa a taxa de juros, não importa tempo, a escola do seu filho vai aumentar a inflação passada quando chegar em janeiro, fevereiro, não deu outra, 10 e pouco, tal, foi o reajuste desse ano, né? Então, a gente ainda é muito, aluguéis, tudo muito indexado aqui, então, me preocupa um pouco porque a inflação do Brasil é mais persistente, mas lá também tem problema, o próprio FED tem falado isso, né? Eu li um discurso de um integrante do FED há pouco tempo, ele falava exatamente isso, se deixar a inflação muito alta aqui, começa a voltar essas práticas aqui também, então, primeiro salários e depois preço, então tem que ficar de olho. Acho que tem prós e contras, inflação é um problema no mundo inteiro, não sei qual de vocês também viu aqui a gafezinha que o nosso presidente, o nosso não, lá deles, né, o Biden, deu hoje, foi questionado por um repórter sobre inflação, você não vai falar de inflação, ele ficou meio bravo, xingou o repórter, não sabia que estava sendo gravado, ou seja, é um problema no mundo inteiro, é um tema político também no mundo inteiro, né, e tem que ser endereçado. Caio, só pegar esse gancho, cara, você comentou na tua perspectiva de para a curva de juros de 2023, o Rogério perguntando se essa inversão mesmo acontecer, se tem alguma expectativa do real se valorizar e ter um estímulo maior na economia local. Eu acho que sim, eu acho que está muito ancorado nessa expectativa de que o fiscal não exploda, né? A pergunta do Rogério, estou vendo no chat aqui também, a do Márcio embaixo, é isso. Faz um desafio aqui quase, que é perguntar como é que é o câmbio de 23 até 25. Né? Mas assim, quando a gente está trabalhando num texto agora sobre isso, sobre os fundamentos mesmo do real, como é que ele, o nível dele hoje comparado com o que deveria ser o nível de equilíbrio da nossa moeda. E ele está mais desvalorizado do que ele deveria. O real está, por qualquer métrica, em termos reais, o real está num patamar muito elevado, muito depreciado, né? Tem diversas métricas, a gente pode olhar para a taxa de balança comercial, a gente pode olhar para quanto custa as coisas no Brasil versus quanto custa no resto do mundo. Pô, a gente viaja hoje, quem pôde viajar aí durante esses intervalos da pandemia, não conseguia comprar nada. Eu passei uma semana em Nova York visitando cliente pela XP, minha esposa foi comigo, a mala voltou mais vazia do que foi. Nunca isso tinha acontecido, porque não dá vontade de comprar nada. Isso são sinais de que o câmbio está, assim, o Brasil precisa ter um câmbio desvalorizado, mas está muito desvalorizado. Então, a tendência do real, numa normalização, é o real se valorizar em termos reais. Nem tanto em termos nominais, eu acho que ele cai ali para 5, e pode ficar entre 4,5 e 5 nesse intervalo aí de 2, 3 anos para frente, e a inflação vai corroendo um pedacinho, mas ele tem, em termos reais, o real deveria se valorizar.
qual é a grande dúvida a respeito disso? Se esse real vai se valorizar porque o nominal vai se estabilizar ou cair de volta para 5, ou se a inflação vai ser muito mais alta, que vai corroer o câmbio nominal. E aí o ponto que o Arthur fez é perfeito, quer dizer, não há um país estável com dívida crescente. Né? Não há país, não há empresa, não há família. Né? Você está na tua empresa lá e fala assim, não, está tudo bem, eu tenho um produto ótimo, tem demanda, tem um pequeno buraco no caixa aqui que está crescendo. Mas isso a gente esquece, não olha muito para ele, não. Ou em algum momento, se o buraco do caixa for crescendo, ele vai dragar todo o resto para dentro. Acontece a mesma coisa com famílias, né? Não tem jeito, se não equilibrar aqui, não te dá um mínimo de tranquilidade para se planejar para frente. Então, é por isso que é tão importante essa eleição que a gente vai ter hoje, porque a gente está num nível fiscal que é diferente de níveis passados. Né? Quando o Fernando Henrique foi eleito, a nossa dívida não era tão alta e a carga tributária não era muito alta. Então, a carga tributária cresceu muito lá na década de 90 para financiar o fiscal. Agora a gente já está meio no limite. Quando a Dilma foi eleita, a dívida não era tão alta. Então, ela pôde crescer e se endividando, e se endividou muito. Agora a dívida já está no limite. Quando o Lula foi eleito, as commodities no mundo voaram, a China estava entrando na OMC, isso jogou o barco brasileiro lá para cima, a América Latina de forma geral, gerou muita arrecadação que permitiu um financiamento temporário. Todas essas fontes de financiamento meio que estão se exaurindo. Eu acho que commodities agora se ajustam, vão para baixo, a gente não quer financiamento inflacionário lá dos anos 80, não dá mais para aumentar a carga tributária, já estamos no limite, não dá mais para aumentar o endividamento, nós estamos no limite. Ou seja, a gente precisa olhar para a questão dos gastos. Se a gente não fizer isso, certamente a dívida vai continuar crescendo e em algum momento vai nos dragar para um cenário mais complicado. Então, acho que essa é a variável chave e esse é o momento chave em que a gente passa no país nesse tema. Vou pegar o Arthur aqui e aí fazer vou juntar a pergunta anônima aqui. Se o que explica a overperformance do Ibovespa esse ano, imagino que ele falou esse ano, são as commodities, nosso prefixado deveria considerar uma Selic ainda maior? Olha, essa é uma boa pergunta. Já tem muito prêmio de inflação. Se você olha as inflações implícitas, né, assim, se você olha as inflações implícitas no Brasil, elas estão completamente descorrelacionadas da nossa meta de inflação. O Caio pode falar isso com maior propriedade do que eu. A gente tem uma meta de inflação de 3,5 cadente ao longo do tempo, né? Assim, e as implícitas, se você pega as implícitas nas curvas de juro real, elas estão ali entre 5,5, 6, alguma coisa assim. Então, você olha, quer dizer, olha, o mercado já está te dizendo, olha, cara, a gente não vai cumprir a meta da inflação. A gente já é verdade que as inflações implícitas historicamente elas teriam um prêmio no Brasil. Assim, isso é ao contrário do que acontece em alguns outros países. Eu acho que isso reflete um pouco nossa herança inflacionária, como o Caio falou, e uma série de outros fatores, né, e riscos políticos daqui para frente. Mas já tem bastante prêmio ali. Se você olhar o juro real no Brasil, de 5,5, assim, 5,5, assim, o juro curto até um pouco mais alto que isso, das Bs mais curtas, olha, isso é juro real para chuchu, né? Assim, no mundo de juro real negativo, esse juro real de 6% é bastante coisa. Eu lembro que a conta que o Banco Central fazia até pouco tempo atrás, né, era de 3% de juro neutro, né? Então, assim, poxa, a gente já está teoricamente a 2,5 pontos acima do juro neutro. Talvez essa conta do juro neutro esteja errada, talvez o juro neutro tenha subido porque a dívida subiu. Tem uma série de argumentos aí que eu não vou nem entrar, porque o Caio pode falar com muito mais propriedade do que eu. Mas já tem bastante prêmio. E segundo, quer dizer, o maior componente da nossa cesta de inflação disparada é serviços, não é commodities, né? Então, assim, o que leva de verdade ao descontrole inflacionário, tanto que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, que você vê quando o Fed começou a ficar mais nervoso, foi quando ele começou a ver a curva de salários ser pressionada nos Estados Unidos, quando ele começou a ver o Unit Labor Cost nos Estados Unidos subir. Então, assim, serviços, aqui no Brasil, salários, essa espiral salário-inflação, é o que me preocupa muito mais do que só uma alta de commodities vai pressionar a inflação. A alta de commodities não ajuda. Poxa, se agora, com essa crise da Rússia, com a Ucrânia, o petróleo for para $150 o barril, alguma coisa absurda assim, não ajuda. Um choque de oferta gigante no mundo, etc. Pressiona ainda mais as inflações curtas, tal.
mas commodities me preocupa muito menos do que o descontrole fiscal e do que essa espiral, entendeu? Inflação, salário no médio e longo prazo. Arthur, vou pegar um gancho aqui. Não apareceu essa pergunta, mas acho que nos nossas conversas, reunião com o cliente, acho que sempre aparece, né? O cliente olha esse pré aí de 3 anos a 11 e fala, pô, que maravilha, né? Volta para aquele 1% ao mês que muita gente estava com saudade. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Pô, ter cuidado com o pré, talvez olhar mais para a inflação como uma proteção mais eficiente. Você podia aprofundar um pouquinho isso para a gente, cara? Olha, Edu, assim, o que é a mensagem que eu acho que eu e o Caio estamos tentando passar aqui? A grande dificuldade de gestão de portfólio é quando você está diante de um evento binário, né? Ou da cara ou da coroa. Uma coisa é você dizer o seguinte, olha, eu vou investir nos Estados Unidos no S&P pelos próximos 10 anos. Isso para mim não é evento binário, você vai ganhar dinheiro, você vai ter volatilidade ao longo do tempo, entendeu? Vai ter anos bons, vai ter anos ruins, esse ano não está sendo um ano particularmente bom, mas eu não acho que isso seja um evento binário, você apostar que daqui a 10 anos, entendeu? O lucro das empresas norte-americanas vai ser significativamente maior do que ele é hoje, acho que é uma aposta, entendeu? Relativamente fácil de ser feita. Agora, esse 11% por 3 anos, ele vai ser ou muito bom, porque a gente elegeu um presidente, e aí, de verdade, esse presidente está empoderado para controlar o fiscal e, por consequência, controlar a inflação, e logo os juros vai cair, e esse 11% vai ser uma maravilha, ou esse 11% vai ser horrível, porque a gente vai para o cenário, entendeu, de cauda, no qual aquele gráfico do Caio se reafirma, e se aquele gráfico se reafirmar, você acha que 11% de pré é muito? Pô, eu já vi 40% de pré, então assim, não estou dizendo que é isso, gente, pelo amor de Deus, não é essa história, etc. Não é nada disso, mas assim, quando você perde a âncora fiscal, qualquer variável nominal perde o sentido, porque você perde a âncora inflacionária, entendeu? Poxa, na Argentina, né, 50% de taxa de juros com 60% de inflação, esse tipo de coisa assim. Cara, as variáveis nominais deixam de fazer sentido. A gente já viveu num passado no Brasil no qual as variáveis nominais não faziam sentido, você tinha que olhar tudo real. Por isso que a gente gosta da ideia do juro real, porque pelo menos você tem uma certa proteção contra, entendeu, esse spike inflacionário e um pouquinho de componente de pré também no juro real. Então você ainda tem um ganho, né? Boa. Caio, só ver quem que perguntou aqui para ser da dominância fiscal. O Matheus, né, perguntou se a gente se encontra em dominância fiscal, e aí eu complemento, estamos indo para isso ou não? O que você acha, cara? A dominância fiscal não é, usando a expressão aqui do Arthur, também não é um tema binário, né? Ele você tem tons assim de dominância fiscal. O que é, traduzindo um pouquinho, o que é a dominância fiscal? É o seguinte, quando você tem uma dívida alta, subir juros pensando na demanda, pensando na taxa de câmbio, tem um efeito colateral que é aumentar o serviço da dívida para frente. Então, se você aumenta muito os juros, o serviço da dívida, quer dizer, o juro que você paga sobre a dívida é crescente, e isso intensifica aquela trajetória de alta do próprio endividamento. Então, ele te coloca, subir o juro, ele te coloca numa estratégia numa trajetória de bola de neve, que pode ser até prejudicial no controle da inflação. Então, dependendo dos níveis, né, de dominância fiscal, alta de juros pode até prejudicar a inflação lá na frente. Eu acho que a gente está longe desse patamar ainda. Eu acho que subir juros ainda é importante para trazer a inflação para baixo, trazer a credibilidade para baixo, os fluxos de capitais para baixo, né? E trazendo a inflação para baixo, poder cortar o juro mais ali na frente, né? Eu acho que não subir o juro com medo da dominância fiscal é meio que um momento que assim já está numa situação tão ruim, é quase como aquele viciado em droga, que a melhor terapia é continuar tomando droga, porque se ele parar de tomar, vai ter um efeito muito ruim e tal. É nesse nível de
quase Argentina, assim, Venezuela, tá, um patamar muito mais distante do que o nosso patamar. O nosso patamar é um patamar controlável, um patamar manejável. O Brasil fez vários avanços estruturais importantes também nos últimos tempos. A gente fez a reforma da Previdência, fez a desalavancagem dos bancos públicos, fez agora um marco legal do saneamento, um marco legal das ferrovias, está fazendo uma série de concessões que traz aí uma perspectiva positiva para a gente, ou seja, tem um pedaço do Brasil aqui que está dando certo, está dando muito certo. Tem muitas empresas crescendo bem, o mercado consumidor grande e com muita potência, né? Nós estamos muito longe de ser esse junkie, né? Que precisa tomar mais droga. Éramos nos anos 80, né? Anos 80, início dos anos 90 era assim, né? O Brasil se financiava com inflação alta era importante para equilibrar o fiscal, era uma complicada. A gente conseguiu se livrar dessa. E o que a gente precisa fazer mesmo é minimamente botar ordem na casa, né? Quer dizer, agora a gente está vendo recentemente aí o governo tentando segurar a inflação, cortando impostos de combustíveis. Essa não é a melhor maneira de controlar a inflação. Você mantém toda a pressão ali, reduz o preço, vai trazer mais pressão de demanda e vai desequilibrar mais ainda o lado fiscal. Então, assim, eu acho que a gente precisa ir no básico mesmo, que é reequilibrar a economia, tentar gastar o que você arrecada, estabilizar a dívida e focar nas reformas de longo prazo. É isso que a gente espera dos próximos governos. Né? É o que funciona em casa, é o que funciona na empresa, né? É o básico. É isso, né? Tentar sair aqui dessas tentações de curto prazo, né? Deixa eu pegar uma Arthur, pergunta aqui, Edu, só um segundo, que acho que essa eu gostaria de endereçar. Que eu ia te perguntar, eu ia puxar do anônimo do S&P para você. Isso, vou pegar, e eu vou dividir a tela de novo aqui. A pergunta é a seguinte, poxa, se esse aumento de custo de trabalho ameaça o earnings do S&P. Vamos olhar duas coisas aqui. Vocês estão vendo a minha tela com o lucro do S&P? Com as margens do S&P? Dá para ver, Edu? Então, vamos lá. Quando você olha a margem verdinha clara, é a margem do S&P. Quando você olha a margem verde escura, é a margem incremental, ou seja, é a margem no trimestre. O que isso significa? Que as margens ainda estão subindo, ou seja, a margem, na média, é menor do que a margem que ele está tendo no último trimestre, mas isso é um fenômeno do quarto trimestre. Então, você fala, poxa, Arthur, mas e se agora no primeiro tri, com essa alta de salários? Cara, o S&P é sobre isso aqui, gente. Eu vou tentar mudar o slide. Não está mudando. Vamos lá. Peraí. O S&P é sobre isso aqui, ó. Sobre tecnologia, né? E a margem das empresas de tecnologia, ela é menos sensível a salário. Essa aqui é a verdade, entendeu? O que importa para os grandes conglomerados de tecnologia é regulamentação, como é que a gente, entendeu, entra nessa questão de propriedade intelectual, de dados, etc. Se aumentar o custo de trabalho da Microsoft, ela sofre com a margem? Sofre, cara, mas muito pouco. Assim, de verdade, muito pouco. Então, assim, então acho que o S&P, ele tem o S&P, isso não é verdade para todos os índices, não, tá? Tem outros índices que são mais pesados em empresas de serviços, etc., que aí sofrem um pouquinho mais, entendeu? Mas acho que o S&P, nesse caso, o fato de você tá tendo os grandes conglomerados de tecnologia serem responsáveis por essa margem aqui que a gente está vendo, isso faz com que a minha preocupação seja um pouco menor. Ela não significa que ela não existe, não, tá? Assim, de verdade. Eu acho que a preocupação com o aumento de salário e pressionando margem é preocupação legítima, até porque os lucros nos Estados Unidos estão em recorde. O lucro como percentual de PIB está em recorde, etc. Então, assim, é sempre uma preocupação. Vou pegar uma outra que eu acho que ninguém falou, mas eu acho que vale ter, assim, acho que essa semana, principalmente, está virando mais headline, né? E aí eu deixo para os dois, Arthur ou Caio, quem quiser, falar um pouquinho de Ucrânia e aí o que isso pode trazer de volatilidade, enfim, tanto o petróleo, como é que impacta na gente. Deixa eu começar, então. Vou dividir minha tela de novo. Assim,
Mas dessa vez, aula de geografia, gente. Desculpa, eu não quero aqui ser professor de geografia de ninguém. Vocês estão vendo o mapa da Europa na frente de vocês? Então, assim, cara, tá muito claro o seguinte, duas coisas. Quando a gente olha de verdade, a Rússia, o que a gente está vendo aqui, e eu não quero ser poético, mas o que a gente está vendo aqui é a morte de um império. O Putin, há muito tempo, tenta fazer a Rússia se manter geopoliticamente relevante. Tá? Lembra, a gente vivia um mundo bipolar, União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética quebra, a Rússia já vira uma fração do que aquilo que ela era. Né? Mas ainda assim era Rússia e Estados Unidos. Aí surge a China, atropela a Rússia, ninguém mais fala de Rússia durante um tempão. A Rússia só tem duas formas de se manter relevante geopoliticamente falando: usando o petróleo ou as armas nucleares. Né? Economicamente, ela tem que usar o petróleo e, de verdade, geopoliticamente, as armas nucleares. Qual é o problema que o Putin tem? Né? Se vocês lembrarem, de novo, eu não quero dar aula de geografia para ninguém, todo esse meiuca aqui, isso aqui era tudo comunista e era o que a gente chamava de cortina de ferro. Né? A história do Putin é o seguinte, olha, cara, sempre teve um cara que veio ou aqui da Alemanha ou aqui da França e terminou aqui pertinho de Moscou. Né? Ou era o Napoleão, ou era o Hitler, sempre teve algum momento. E o que eu quero ter? Eu quero ter alguém no meio entre esses dois caras, né? De verdade. Então, aí, o que aconteceu? Todos esses países aqui saíram do Pacto de Varsóvia, né? E a maioria deles entrou na OTAN, inclusive, né, os bálticos. Né? Então, a OTAN já, pum, deu um passo para cá. Olha só, cara, entre, hoje em dia, a Polônia ou qualquer país desse que está na OTAN e a Rússia, você só tem duas coisas, cara, só tem a Bielorrússia e a Ucrânia, de verdade. Então, assim, e quando a Ucrânia começa essas conversas com a OTAN, não sei o que, aí o Putin freak out. Se você olhar daqui, entendeu, até Moscou, dá 400 quilômetros. O cara fala assim, opa, peraí, cara, eu não posso ter um inimigo na fronteira. E sem contar que isso aqui, né, essa parte aqui que a gente chama de Crimeia, tá, é onde tem, se você olhar aqui na ponta, tem um lugarzinho que chama Sebastopol, que é a única base de submarinos soviética que tem acesso ao Mediterrâneo. Fora isso, quer dizer, você tem que ir, cara, lá por cima, e lá por cima congela. Então, assim, você tem a Ucrânia, ela, do ponto de vista geográfico, ela é essencial para um cara que pensa em termos de Guerra Fria, como Putin, dizer o seguinte, cara, olha, eu tenho que ter alguma coisa no meio aqui. Eu não posso deixar esses caras ficarem na minha porta. Né? Então, o que ele faz de vez em quando? De vez em quando ele vai lá e levanta a voz. Diz, pô, vou invadir, vou fazer. Olha, se a Ucrânia começar a conversa com a OTAN, eu vou, entendeu? Eu vou invadir, anexa a Crimeia, como ele já anexou, falou, olha, Sebastopol não abro mão de jeito nenhum. Então, assim, ele tem que, de vez em quando, levantar a voz, porque senão, primeiro, senão, de verdade, a gente vai avançando cada vez mais em direção ao oeste, né, cada vez mais perto dele, ele percebe isso como um negócio assim, imponderar, impossível, né, não dá para tolerar esse tipo de coisa. E segundo, ele percebe que, poxa, a Rússia vai perdendo, se você olhar economicamente falando, a Rússia é irrelevante no mundo, assim, de verdade. Sim, se você olhar, o que a Rússia conta? Como produtor de petróleo. Tá bom, economicamente falando, ela conta como um grande produtor de petróleo. Como demanda agregada, ela tem uma demografia horrível, a população russa encolhe. Entendeu? Assim, quando você olha como toda a economia russa vai perdendo muita importância no mundo. Então, aí, de vez em quando, um líder poderoso como o Putin dá um murro na mesa e fala assim, não esqueçam que eu estou aqui. Essa é a crise que a gente está vivendo. Né? Pode, poxa, levar o petróleo para 120, 130 dólares para o cara dar um susto em todo mundo. Ele pode interromper o suprimento de gás para a Alemanha, para a França, etc., no meio do inverno? Pode. Entendeu? Pode haver um erro de cálculo nisso aqui? Também pode. Desculpa, gente, não era para ter alongado tanto assim a resposta. Não, poxa, foi ótimo. Eu acho que as perguntas foram, acho que praticamente todas endereçadas. Eu queria passar um recadinho só aqui, acho que, como eu falei no começo, acho que a gente vai voltar com a agenda aí de bate-papos. Semana que vem, de novo, terça-feira às 5, a gente vai fazer um bate-papo com o Guilherme Anversa. O Gui é o gestor responsável por toda a alocação de fundos de terceiros.
Tá? Então, assim, eu acho que é um dos caras que mais entende desse panorama de fundos. Eu acho que todos os clientes estão um pouco preocupados com o mercado, fundo de ação, long bias e tal. Então, eu acho que vai ser um bate-papo super legal para ter uma ideia de como que ele está vendo, como ele está posicionando, trazer um pouco de calma para todo mundo, né? Assim, eu acho que quando a gente está olhando muito a árvore, você esquece que a floresta é um bicho bem maior e o horizonte de tempo sempre corre a nosso favor. Isso vai ser semana que vem. Na sequência, dia 8, a gente vai bater um papo com o Richard, que é o nosso head de análise política. Então, assim, tentar começar a botar o pezinho para entender o cenário eleitoral do ano. Então, assim, vai ser... acho que vai ser um bate-papo super legal. O Richard é um cara fantástico, para quem não o conhece ainda. E na semana seguinte, dia 15, vamos falar com a turma de XP-US e com o Folino, então o Rodolfo, o Faveri e o Renato Folino, para falar sobre diversificação internacional e planejamento, que eu acho que é uma coisa que ele sempre tenta passar para os clientes aqui, a prerrogativa e a importância de você ter um portfólio diversificado, ter investimento lá fora, acessar novas classes de ativo, novas vertentes, novos, enfim, produtos que a gente tem acesso aqui mais restrito. Eu queria passar de novo para o Arthur e Caio, se tiver alguma palavra final aí para concluir, a gente chegar no final disso aí. De novo, super obrigado pela presença, o tempo de vocês dois e de todo mundo que acompanha com a gente.